Oi, gente, então, tivemos um pequeno imprevisto, tá? E eu mudei um pouquinho a introdução de vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Enfim, aqui tá tudo bem, tá tudo certinho. Estamos tomando todos os cuidados possíveis para que logo estejamos todos juntos e que a nossa aula volte ao normal. Saudade de vocês, gente, muito, muito mesmo. E vamos pra aula, né? O conteúdo da aula de hoje, prestem muita atenção nos slides. Dedicação 97% no mínimo, tá? E, pessoal, bons estudos, boa aula, boas atividades e uma ótima semana para todos vocês. Então, pessoal, retomando o nosso conteúdo de aula. Enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre os aquíferos. Devido à grande extensão e capacidade ambiental, há uma enorme concentração no Brasil. Tá, mas vocês sabem o que é um aquífero? Então, o aquífero, né, é toda a formação geológica subterrânea capaz de armazenar água e que possua permeabilidade suficiente para permitir que esta se movimente. Então, os aquíferos, eles ocorrem quando a água das chuvas não escoa totalmente pela superfície. Né? Dessa forma, uma parte evapora e a outra parte ela vai infiltrar no solo. Então, quando chove, numa área onde a vegetação está preservada, onde o homem ainda não fez o seu estrago, a velocidade do escoamento dessa água pela superfície ela é pequena. Então, o que acontece? Uma grande quantidade dela se infiltra no solo. E essa água que vai penetrando até encontrar uma camada de rocha impermeável, e ela se acumula no subsolo, formando os aquíferos. Então, nos períodos chuvosos, o aquífero é abastecido. Nos períodos de estiagem, a quantidade de água armazenada do subsolo diminui e às vezes ela acaba até esgotando. Nas regiões tropicais, onde os solos em geral são mais profundos, a maior retenção de água e os rios são perenes. Então, aí já nas regiões áridas e semiáridas, alguns rios são temporários, não somente devido à estiagem prolongada, mas também porque os solos eles são rasos e secam rapidamente. Não esquecendo que, gente, perene é um rio que ele tem uma proporção de água tão grande que a chance dele secar é mínima, tá? Então, os rios perenes, né, são os primeiros que nós falamos, né, das regiões tropicais, e os solos em geral são mais profundos, tá? Então, eles conseguem fazer uma retenção de água e tem essa probabilidade dos rios perenes. Já nas regiões áridas e semiáridas, que são mais secas, alguns rios eles são temporários, tá? Continuando. Através dos aquíferos que os cursos de águas superficiais, quais cursos de águas superficiais? Rios, lagos, nascentes, pântanos, enfim, né? É um todo quase, que de água que esteja acima da superfície. Eles são mantidos estáveis e o excesso de água ele é evitado através da absorção da água da chuva. Então, o que acontece? Como podem ser utilizados como fonte de água para consumo, exigem cuidados para sua preservação a fim de evitar a sua contaminação. E aí vem os tipos de aquíferos, né? Os aquíferos eles podem ser classificados de várias formas, de acordo com o armazenamento da água. Então, podem ser aquíferos livres ou freáticos, né? O que são aquíferos livres ou freáticos? São reservatórios formados por rochas permeáveis, parcialmente saturados de água. A base é formada por uma camada impermeável, por exemplo, uma argila, ou semi-impermeável. O topo é limitado por uma superfície livre de água, né, superfície freática, que se encontra sob pressão atmosférica. O nível da água ele é determinado pelo regime das chuvas.
É o tipo de aquífero mais comum e mais explorado e também o mais suscetível à contaminação. Depois nós temos os aquíferos confinados ou artesianos, que são eles, né? Nesses reservatórios, o teto e a base são formados por estratos rochosos e impermeáveis. Ele está completamente saturado de água. A água subterrânea está confinada sob uma pressão maior que a pressão atmosférica. Então é como se realmente fossem duas camadas extremas impermeáveis, né, e água correndo no meio. Porém, essa água que está correndo no meio, ela acaba sendo como se fosse manuseada por muita pressão. Tá? Então, se porventura eu furar aquilo dali, vai acontecer igual que a gente conversa na sala dela, a gente falou sobre o petróleo, e ela pode ter até a probabilidade dela estourar para cima, assim. No caso, o cara fez um furinho ali, um furinho, né? Um big não furo, e essa água ela pode explodir para cima, beleza? Então, por esse motivo, né, quando se perfura, faz um furo artesiano, por exemplo, num aquífero desse estilo, ela pode subir para um nível muito superior, até jorrando. Nesse tipo de aquífero, a contaminação, quando ocorre, é muito mais lenta, tá? Então, por ser muito mais lenta, é mais difícil de descobrir. E por ser muito mais difícil de descobrir, acaba sendo mais difícil de recuperar, tá? Então, já são 2 problemas que eu acabo tendo. Então, gente, o esquema do aquífero. Reparem aí, as partes em azul definindo os aquíferos, certo? Então, o que eu falei para vocês, né? Aquela parte de baixo ali, ó, o primeiro azul de baixo para cima é o aquífero confinado. Então, vamos pensar assim, que tem uma camada rochosa embaixo, né? Mais uma camada em cima, mais forte. A gente pode até colocar assim que talvez tenha camadas rochosas com um pouco de argila, mais misturas de rochas e, enfim, várias misturas que possam deixar esse solo bem impermeável, tá? E o que acontece? Ele tem um esqueminha do poço artesiano. Gente, pode ver lá em cima lá do poço artesiano. O que acontece, né? Tem a possibilidade dele jorrar água para cima, né? Daí depois tem em cima o aquífero não confinado, tá? Então ele não vai ter camadas impermeáveis em cima. O aquífero não confinado, beleza? Posta sistema de poço para os 2 tipos, não esqueçam. Depois, em cima, aí a primeira linha azul de cima para baixo, né? Um poço em aquífero suspenso, então também posso ter poço em um aquífero suspenso, tá? Esse aquífero em um solo suspenso. Tranquilinho? Beleza? Do lado esquerdo de vocês, olhem lá em cima. Área de recarga. Lembram que eu falei do solo? Então, aquele solo ali em cima, né? Na medida em que, se porventura é um solo que ele não recebe tanta chuva, né, é um solo que vai ser mais seco, então vai ser um pouquinho mais complicado de abastecer. Mas se é um solo com vegetação, um solo que o homem ainda não tocou, né? O homem ainda não, quando a gente fala, né? O homem ainda não estragou. O que vai acontecer com esse solo? Ele acaba sendo um nível de recarga muito grande, né? Quando a gente fala assim, quando tem enchente, a maioria das enchentes elas ocorrem em áreas urbanas. Por quê? Porque a área urbana ela é praticamente asfaltada de uma ponta na outra, né? Calçada, asfalto, pátios e assim por diante, tudo com asfalto. Então não tem onde a água percolar. E já no solo, o que acontece? A água consegue entrar por ali, passa por um tipo de um filtro até chegar no aquífero. Então, continuando. Nós temos aqui os aquíferos no Brasil, né? Então, o primeiro aquífero, o aquífero Guarani. No Brasil, está localizada uma das maiores reservas, faltam esse ali, né? Uma das maiores reservas subterrâneas
de água doce no mundo, o aquífero Guarani. Tem aproximadamente 1,2 milhão de quilômetro quadrado. Abrange partes dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente Brasil, onde está 70% da sua área total. Gente, 840 mil quilômetros quadrados, tá? Sobre a região centro-sudeste. O restante, ele se distribui entre o nordeste da Argentina, o noroeste do Uruguai e o sudeste do Paraguai, nas bacias do Rio Paraná, tá? E do Chaco Paraná. Estima-se que 15 milhões de pessoas habitem a área de ocorrência desse aquífero. O Guarani consiste primariamente em sedimentos arenosos, que depositados por processos eólicos durante o período Triássico, há aproximadamente 220 milhões de anos, foram modificados pela ação química da água, pela temperatura e pela pressão, e se transformam em arenito, uma rocha sedimentar muito porosa e permeável, e que permite a acumulação de água no seu interior. Nomeado em homenagem ao povo Guarani em 1996, ele possui um volume de aproximadamente 55 mil quilômetros e profundidade máxima por volta de 1.800 metros, com uma capacidade de recarga de aproximadamente 163 quilômetros ao ano por precipitação. O aquífero Saga. Gente, esse aqui nós vamos ter que ter um cuidado bem especial, tá? Por quê? Porque ele teve uma troquinha de nome. Então, nosso cuidado especial vai ser com isso. Então, e também, ele trocou de nome e também trocou de extensão. Então, imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Gente, essa reserva existe. E ela é nossa. Né? Então, ela está no Brasil, na parte da Amazônia, e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero ele era conhecido como after do chão, por isso que eu falei para vocês. Cuidado do nome, tá? Então, ele era conhecido como after do chão. Em 2013, foram feitos outros estudos e eles apontaram para uma área maior e deram uma nova definição, tá? Aí, foi passado a chamar ele de SAGA. O que significa SAGA? O Sistema Aquífero Grande Amazônia, tá? Então, foi realizado um estudo e visto que aquilo, que era o after do chão, é muito maior do que sempre se considerou. E criaram um novo nome para que não ficasse essa confusão. Ah, after do chão, ah, Saga. E o povo confundisse. Então, essa dimensão que tem ali, né, ela era bem menor. Era uma dimensão bem pequenininha. Gente, perdão, tá? Olha o bebê rindo. Então, segundo a pesquisa, o aquífero possui reservas hídricas estimadas preliminarmente em 162.520 quilômetros, sendo maior que se tem conhecimento no planeta. E isso considerando a reserva até uma profundidade de 500 metros, considerando, tá? Então, pode ser maior que isso. Então, o aquífero Guarani, que era o maior, tem 39 mil quilômetros e já era considerado o maior do mundo. Então, perdeu o posto. O aquífero está posicionado nas bacias do Marajó, Amazonas, Solimões e Acre, todas na região da Amazônia, chegando até as bacias subandinas. Para vocês terem uma ideia, a reserva de água ela equivale a mais de 150 quadrilhões de litros. Ah, não, prof, tá errado, é quadrilhões. Não, 150 quadrilhões de litros. É mais do que quadrilhões. Gente, é água pra caramba, tá? Então, realmente daria para abastecer o planeta por pelo menos 250 anos, tá?
O aquífero, ele exemplifica a má distribuição do volume hídrico nacional, com relação à concentração populacional. Na Amazônia, vive apenas 5% da população do país, mas é a região que encontra mais da metade da água doce existente no Brasil. Então, quando a gente fala com essa relação de, por exemplo, má distribuição do volume hídrico, a nossa má distribuição de água no país, é por isso. 5% da população do país está na Amazônia. Porém, eles detêm de toda essa quantidade de água doce. Tá? Então, por isso que tem essa má distribuição. Meu povo, por conta disso, a água ela é subutilizada. Então, hoje o aquífero ele serve apenas para fornecer água para as cidades do Vale Amazônico, Manaus e Santarém. E o que poderíamos fazer? Na verdade, assim, o que poderíamos fazer era aproveitar que, para termos outro ciclo, além do natural, para essa produção de alimentos que ocorreria por meio da irrigação. Isso poderia ampliar a produção de vários tipos de cultivo na Amazônia. O uso da água do aquífero ele deve adotar critérios específicos para evitar problemas ambientais. Então, esse patrimônio que ele tem que ser visto, na verdade, no ciclo hidrológico completo. As águas do sistema subterrâneo são as que alimentam o rio, que são abastecidos pelas chuvas. Então, está tudo interligado. Um depende do outro. Então, é preciso um planejamento para poder entender esse esquema, para que o uso seja feito de forma equilibrada. Se fizer errado, pode causar desequilíbrio. Então, mesmo com a água em abundância, existe pouca esperança de ver essa água abastecendo regiões secas, como, por exemplo, o semiárido brasileiro. O problema, na verdade, o problema todo, é que essa água ela não tem como ser transportada para o Nordeste ou para São Paulo. Então, para isso, seriam necessárias umas obras imensuráveis. Então, não dá para pensar hoje em transportar isso em distâncias tão grandes. Hoje. Então, dá para termos esperanças para que a tecnologia venha ter um desenvolvimento maior e também o equilíbrio financeiro do país e quem sabe mais para frente isso daí possa acontecer, Então, gente, falamos sobre os aquíferos, lindos por sinal, Vamos voltar um. Eu amo ver aquífero, vamos voltar mais um. Eu acho eles muito lindos. Então, falamos sobre os aquíferos, certo? Então, agora, o que são as águas superficiais? Já estão tendo aí um exemplo bem bonitinho das fotos. Então, as águas superficiais recebem esse nome. As águas que, ao se acumularem na superfície, são escoadas, formando rios, riachos, lagoas, lagos, pântanos e assim por diante. Tá? Então, no momento em que elas não penetram no solo, as águas superficiais acabam formando as principais fontes de abastecimento de água potável do planeta. Claro, além das superficiais, existem também as águas subterrâneas, que é que a gente acabou de falar, que penetram no solo e formam os lençóis freáticos, e as águas continentais, que se encontram em estado sólido formando os continentes Ártico e Antártico. Beleza? Gente, não esqueçam, tá? Quando eu vou falar assim, com relação à água em estado sólido, sempre Ártico e Antártico, tá? Então, aproximadamente 97% de toda a água do planeta é salgada e formam os mares e oceanos. Belezinha? Não me vão confundir a seguinte questão, tá? A partezinha ali de... Professora, pode ter um aquífero salgado? Não. Tá? Então, continuemos. Então, gente, embora
tenham toda essa importância para a vida no planeta, as águas superficiais representam apenas 0,14% de toda a água existente na Terra. A partir dessa consciência, é possível que a gente tenha a compreensão ainda melhor, né, e a necessidade dos cuidados para que esses recursos sejam devidamente preservados. Uma das principais características das águas superficiais é o constante processo de movimento e troca com outras áreas e reservatórios superficiais. Essa troca ela permite o trânsito dos nutrientes, fornecendo a formação de uma enorme quantidade de ecossistemas, né? As águas, na verdade, superficiais, elas são fundamentais para que o equilíbrio ambiental ocorra na fauna e na flora. Então, né, todas essas manifestações de vida, elas acabam levando a uma série de resíduos para essas águas. Desde galhos de árvores mortas até animais em decomposição, né, passando ainda por folhas, frutos e os dejetos de seres humanos que habitam em seu interior e em suas margens. Mesmo as águas superficiais de áreas mais remotas e preservadas, muitas vezes contam com colorações e odores diferenciados, tá? Então, infelizmente, essas coisas acontecem. E é justamente por conta de todas essas trocas com o meio ambiente que é indicado que essas águas superficiais, por mais limpas que elas aparentam ser, né, é indicado que elas contem com tratamento antes de passar para o consumo humano. As águas superficiais, bacias e regiões hídricas do Brasil. Bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Tá? Então, o que vai acontecer? A topografia do terreno, ela na verdade ela é responsável pela drenagem de toda essa água. Aí, além dela ser responsável por delimitar as bacias ou até, né, as partes mais altas do relevo, que acabam determinando para onde essas águas da chuva irão escoar. Igual vocês podem ver no desenho, tá? O rio tem a sua origem na nascente. Daí tem os interflúvios, né? Afluente é um rio menor que deságua no rio principal. O leito do rio é um espaço ocupado pelas águas do rio e os rios desaguam no mar ou nos rios. É sua foz, tá? Então, aqui vocês têm todo um esquema de uma bacia hidrográfica. Perfeitinho. Professora, dá para comparar com uma folha, né? Dá sim, gente. Dá para comparar com uma folha. Então, o esquema do rio, quando vocês olharem uma folha, vocês podem lembrar tranquilamente da bacia hidrográfica, tá? Ah, mas tem bacia hidrográfica só aqui? Não, tem bacia hidrográfica espalhada pelo mundo inteiro. Por isso que é tranquilo a gente comparar com uma folha. E até existem casos que a gente pode usar uma folhinha numa sala de aula, tá? Vamos deixar isso para um projeto futuro. Então, olhem aí. O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água doce. 14% das reservas mundiais de água doce estão no nosso território, tá? Então, só corrigindo, certo? Aqui nesse esqueminha de vocês, a distribuição de água doce no superficial no mundo, aqui marca o Brasil com 12, tá? Então, vai variando, certo? Beleza, gente? 14, por favor. Tá? Mas eu coloquei ele para vocês terem mais ou menos uma base de como ele acaba ocorrendo. Tá? 46 na América, a Austrália e Oceania com 6%, a Europa, a África. Então, o Brasil ele não tem a maior porção, certo? Né? Então, olhem aí, ele não tem a maior porção. Mas a nossa disponibilidade de água ela é bem abundante. Isso é o que compensa. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
né? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil, ele possui 12 bacias hidrográficas. Então, gente, olhem bem esse nosso mapa, certo? Né? Então, olhando esse mapa de vocês podem ver que ele tem as principais, né, as principais características deles. Eu não vou conseguir. Consegui. Ó, olhem aí. Podem ver que daí, por exemplo, Paraná tem uma delimitação, né? Tem aqui, então, a bacia Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, Paraguai, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, São Francisco, aqui, Parnaíba, Atlântico Oriental e Atlântico Ocidental. Então, essas são as nossas 12 bacias, certo? E nós vamos ver boa parte delas, tá? Então, a bacia hidrográfica amazônica. A bacia hidrográfica amazônica, né, a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, certo? Então, com relação à bacia hidrográfica, a amazônica ela é a maior do Brasil e ela é a maior do mundo. Ela é constituída por todos os rios, córregos, ribeirões e demais cursos de água que desaguam no rio Amazonas. A bacia amazônica, na verdade, ela não abrange só a parte das serras brasileiras, tá? Mas também porções dos territórios, como vocês podem olhar aí, tá? Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Então, ela ocupa cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. E no Brasil, essa bacia ela abrange 3 milhões aproximadamente de quilômetros quadrados. Envolvendo, na verdade, ela abrange quase 4 milhões, mas vamos deixar entre 3 e 4 milhões. Envolvendo quais estados? Ela envolve 7 estados: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. O rio principal da bacia, o Amazonas, é o maior do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e quando entra no Brasil é intitulado de Solimões. Tá? Então ele vai mudar de nome. Beleza, gente? A confluência dos Solimões com o Rio Negro constitui o Amazonas. Então, dentro da bacia em questão, é identificado um enorme potencial para a geração de energia elétrica, uma vez que muitos afluentes do rio Amazonas possuem características que se adequam às condições básicas para a construção de usinas hidrelétricas. Outra potencialidade que a gente encontra na bacia amazônica é a viabilidade para o transporte fluvial. Então, tendo em vista que a topografia é plana e a maioria dos rios são caudalosos, sendo o principal meio de deslocamento e de comunicação da região norte, o rio Amazonas grande parte de seus afluentes eles são navegáveis. Então, vejam aí. Então, o transporte hidroviário ele representa um dos principais meios de comunicação. Isso porque outro tipo de transporte não é viável. A construção e conservação de rodovias esbarram no elevado índice pluviométrico e também nos enormes vazios demográficos presentes na região. A bacia mencionada exerce uma grande importância para o sustento de muitas famílias ribeirinhas que vivem da pesca nos diversos rios contidos nela. Então, diante desses dados, gente, é inegável a imensa importância que a bacia amazônica representa para o nosso Brasil. Até mesmo para o mundo, especialmente para o povo local. Agora vamos para a bacia hidrográfica do São Francisco. Ocupando uma área de aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica do São Francisco é uma das mais importantes do Brasil.
Então, ela vai abranger os estados de Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Goiás e além do Distrito Federal. Então, o principal rio é o Rio São Francisco. Ele tem um apelido carinhoso que eles chamam ele de Velho Chico. Tá? Então, a sua nascente está localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, após percorrer cerca de 2.700 quilômetros no sentido sul-norte, ele atinge sua foz no Oceano Atlântico, entre, é claro, os estados de Alagoas e Sergipe. Outros rios de grande importância que compõem essa bacia, nós temos o Cariranha, Pardo, Grande, Rio das Velhas, Paracatu, entre outros rios. Então, os rios da bacia do São Francisco, eles fornecem água para uma população de 13 milhões de pessoas. A vazão em média anual representa 2% do total do país. A bacia do São Francisco, além de fornecer água para o consumo humano, é muito importante para o desenvolvimento econômico da região. Então, gente, o que vai acontecer, Sobretudo nas áreas de clima semiárido. Então, através de sistemas de irrigação, é importante, no caso é possível, realizar atividades agropecuárias com destaque, é claro, para criação de gado e o cultivo de frutas. O potencial hidrelétrico também ele é muito aproveitado. Então, ali nós temos as usinas instaladas nessa bacia hidrográfica, a de Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso, tem também a do Mochotó, tem a do Xingó, enfim, tem várias outras usinas, tá? Porque, na verdade, ele é propício para isso. Então, vocês podem ver até aqui na imagem que tem a questão do cultivo já bem próximo dos rios. Existe uma grande variedade de biomas nessa região. Cerrado, Caatinga, a Mata Atlântica, isso além dos ecossistemas costeiros e insulares. Contudo, a expansão das agropecuárias tem reduzido drasticamente a cobertura vegetal e desencadeando o assoreamento do rio São Francisco. Então, o que vai acontecer? Olhem aqui, eu tenho ali a região de cultivo. Eu descobri o zoom. Então, tem ali a região de cultivo, pequena, mas ela existe, a gente não sabe como que é mais para trás. E aí aqui, eu tenho a região de assoreamento, que é onde ficam esses dejetos, como nós falamos agora há pouco. Depois, bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Ocupando uma área de 967 mil quilômetros quadrados, 11% do território nacional, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Então, gente, quando eu falei para vocês lá na entrada do vídeo, para vocês cuidarem com os slides de vocês e prestarem muita atenção. Nós já falamos da maior bacia hidrográfica do Brasil, nós já falamos com relação aos nossos aquíferos, e a sua dominação, e quais são os maiores. E agora nós estamos falando, claro, sobre a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, tá? Então, bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Ela está presente nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, além do Distrito Federal. Então, ela tem toda essa dimensão que vocês estão vendo no mapa. Então, ela é muito grande. Então, ela tem toda essa denominação no nosso território. Beleza? E vamos ver. A vazão média, ela corresponde a 9,6% do total do país. Os principais rios são Tocantins e o Araguaia. O rio Tocantins ele tem 1.900 quilômetros de extensão.
Ele nasce no estado de Goiás e tem seu principal afluente, o Rio Araguaia, com 2.600 quilômetros de extensão. O Rio Araguaia, juntamente com o Javaés, envolve a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. E essa ilha, na verdade, que tem 350 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura. Os rios da bacia Tocantins-Araguaia são de extrema importância para a população desses estados. Cerca de 8 milhões de pessoas residem na área da bacia. O potencial hidrelétrico é aproveitado através de construção de várias usinas hidrelétricas, como a da Serra da Mesa, Tucuruí, Canabrava, entre outras usinas. A mineração e a agropecuária são as principais atividades responsáveis pela poluição dos rios da bacia Tocantins-Araguaia. Então, na verdade, no complexo mesmo, no mineral de Carajás, ocorre a extração de manganês, cobre, ouro, níquel, minério de ferro, enfim, gente, vários tipos de minerais. Os produtos químicos utilizados na mineração são os que poluem os rios. Quando eles vão limpar o minério que eles retiram também, então eles acabam utilizando esses produtos químicos. E lembra que nós falamos sobre essa questão dos minérios, e também como afeta a população. Bacia Hidrográfica do Paraná. As regiões hidrográficas elas são espaços territoriais que compreendem uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias com características naturais e socioeconômicas semelhantes, tá? Então, quando a gente fala esse contexto, regiões hidrográficas são espaços territoriais que compreendem uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias com características naturais, o que vai acontecer? Na verdade, nós estamos regionalizando de outra forma. Tá? Então, é claro, com relação às bacias, vocês podem reparar que, por exemplo, a bacia hidrográfica do Paraná, regionalmente falando, de acordo com o mapa político do Brasil, é claro que ela não está da forma que nós estamos habituados a ver. Por isso que eu falei isso para vocês. De outras regiões. E a gente vai falar sobre elas. Tá? Então, a região hidrográfica do Paraná é uma das 12 regiões hidrográficas do Brasil. E o intuito, com o intuito de planejar o uso racional de recursos hídricos. Ela ocupa uma área de aproximadamente 880 mil quilômetros quadrados. A região da Bacia Hidrográfica do Paraná abrange porções dos territórios dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal. Então, o que vocês estão reparando? Não são só os estados do Paraná, certo? Então, aqui nós estamos falando de uma bacia hidrográfica. Então, região hidrográfica do Paraná, tá? A população total dessa área, que abriga cidades como São Paulo, Campinas, Goiânia, Curitiba, Campo Grande, Brasília, Uberlândia, entre outras, ela é superior a 54 milhões de habitantes. Opa, aí. A vazão em média de água da região hidrográfica do Paraná, ela corresponde a 6,5% do total do país. Os rios que compõem essa região são o Paraná, o Parnaíba, o Grande, Paranapanema, Tietê, Iguaçu, Ivaí, Aporé, Pardo, enfim, entre outros rios. O principal é o Rio Paraná, com uma extensão de 2.570 quilômetros, cuja foz é no Rio da Prata. Tá? Então, o Rio Parnaíba é o segundo maior, percorrendo uma distância de 1.170 quilômetros. As águas desses rios abastecem milhões de habitantes, além de serem utilizadas nas atividades industriais e agrícolas. Outra função importante desses corpos de água é
a da eletricidade, por meio da instalação de usinas hidrelétricas. O potencial hidrelétrico ele é bastante aproveitado, gerando energia para quase todo o país. Grande destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu, né, construída em uma das maiores em uma parceria considerada como uma das maiores do mundo, né, parceria entre Brasil e Paraguai. No entanto, a expansão urbana e o crescimento populacional, aumentando o consumo de água, as atividades agrícolas e industriais têm desencadeado problemas socioambientais na região hidrográfica do Paraná. Os maiores impactos são o desmatamento de áreas de cerrado e Mata Atlântica, déficit nos serviços de saneamento ambiental, poluição e o assoreamento dos rios. Depois eu tenho aqui a Bacia Hidrográfica do Parnaíba, que vai abranger uma área de aproximadamente 340 quilômetros quadrados. Nessa bacia está presente, deixa eu ver, os estados do Piauí, Maranhão, e na porção oeste do Ceará. Os principais rios, ou Balsas, Uruçuí Preto, Longá, Poti, Canindé. Depois eu tenho a Bacia Hidrográfica do Uruguai. Essa Bacia Hidrográfica do Uruguai, ela vai estar presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O principal rio, o Rio Uruguai. Então, ele nasce na confluência dos rios Canoas e Pelotas. Suas características são propícias para a construção de usinas hidrelétricas. O que vocês estão reparando até agora, né? Meu Deus, professora, como você fala de hidrelétrica. Depois, gente, a Bacia Hidrográfica do Paraguai é típica de planície, apresentando grandes extensões para navegação. E no Brasil, ela está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361.350 quilômetros quadrados. Tem como principal rio o Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis. Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. A Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental é responsável por drenar a água de uma área de mais de 287 mil quilômetros quadrados, compreendendo os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os principais rios são Barberibe, Barberibe e Capibaribe. Essas palavrinhas aí sempre me travam, gente, vocês sabem disso. Né? E também além do Jaguaribe. Agora foi. Considerado o maior rio intermitente temporário do mundo. Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. Situado nos estados do Maranhão e Pará, essa bacia hidrográfica possui 254.100 quilômetros quadrados. Os principais rios perenes são Mearim, Itapecuru, Travança, e Oturiaçu. Depois eu tenho a Bacia Hidrográfica Atlântico Leste. A Bacia do Atlântico Leste abrange os territórios de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e o Espírito Santo. Tá? O rio Jequitinhonha se destaca, na verdade, nessa área de drenagem. Beleza? Depois eu tenho a Bacia Hidrográfica Atlântico Sudeste, formada pelos rios Doce, Itapemirim, São Mateus, Iguape, Paraíba do Sul, entre outros. A Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste está presente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E a Bacia Hidrográfica Atlântico Sul.
Com predominância de rios de pequeno porte, essa bacia hidrográfica possui 185.856 quilômetros quadrados. Seus rios desaguam no Oceano Atlântico. Então, gente, aqui, deixa eu trocar. Aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a usina de Belo Monte. A maior vantagem é óbvia, mais eletricidade. O consumo de energia sobe junto com o do PIB. Em 2010, foram 7,5% no produto interno bruto e 7,8% no consumo de eletricidade. Sem energia, claro, o país não cresce, né? Então, e se o país não cresce, claro, é uma ordem que entra em cadeia, né? O povo perde emprego, acaba sendo pior do que dormir no escuro. E então, Belo Monte, por esse ponto de vista, é uma necessidade. Para muitos, né? Para alguns, pelo menos, é uma atrocidade, se a gente parar para pensar em outras formas. Já que esse reservatório iria alagar, na verdade, uma área na Amazônia equivalente a 1/3 da cidade de São Paulo, entre outros desequilíbrios ambientais. Por essas, né, Xing e o cacique Raoni já atacavam Belo Monte em 1989. Então, gente, tem os prós e infelizmente tem os contras, beleza? Pessoal, suas atividades. Vocês vão ter a página 30, exercício A, B e C. Página 35. A página 36 eu vou deixar para depois, tá? Então, página 35, vocês vão ter, e a página 30, tá? Dá uma excluidinha na 36 e a gente vai deixar ela para uma próxima aula. Pessoal, até a próxima aula. Bons estudos, boa semana e se cuidem.